A taça de champanhe tremeu nas minhas mãos enquanto observava o homem que amava desfazer tudo o que tínhamos construído com uma frase descuidada. O restaurante fervilhava à nossa volta, entusiasmado com os nossos amigos reunidos para celebrar aquele que deveria ser o anúncio do nosso noivado. Em vez disso, fiquei sentada, imóvel, a observar as suas expressões a mudarem de perplexidade para um silêncio tenso, enquanto as palavras de Rowan pairavam no ar como veneno. Deixa de agir como se fôssemos casados, Mabel. Não decide para onde vou ou com quem me encontro. A gargalhada que se seguiu não foi calorosa. Foi cortante, cortante. Do tipo que nos corta o orgulho pedaço a pedaço. Sorri através dela, o meu rosto a máscara perfeita, mesmo com o meu coração a estilhaçar-se em cacos. Mas enquanto ali estava sentada, algo frio e deliberado começou a florescer dentro de mim. Algo que mudaria tudo. 3 semanas depois, quando Rowan chegou a casa a esguacamalear depois do fim de semana com os amigos, com areia no cabelo e o cheiro de outra mulher colado à roupa, a sua chave não encaixava na fechadura. Da janela, a nossa vizinha idosa, a senhora Whitmore, observava-o enquanto ele tentava repetidamente, com a confusão estampada no rosto. "Com licença", gritou-lhe com um tom de pânico na voz. "Sabe o que aconteceu ao meu apartamento?" O rosto enrugado da senhora. Whitmore abriu-se num sorriso cúmplice. "Oh, aquela doce jovem mudou-se há 2 semanas. Disse que o contrato de arrendamento estava apenas em seu nome. Engraçado. Deixou algumas caixas no passeio. Pareciam roupas masculinas e artigos pessoais. O caminhão do lixo recolheu-as esta manhã." Foi então que Rowan começou a implorar. Mas era tarde demais. Antes de continuarmos, deixe um comentário abaixo e diga de que país está a ver. Adoramos ver onde a nossa família global está sintonizada. E se é novo no canal, clique no botão de subscrição. O seu apoio ajuda-nos a partilhar mais histórias de vingança inesquecíveis. Aproveite a história. Eu sou a Mabel Everett e antigamente acreditava nos contos de fadas. Durante 2 anos vivi aquela que pensava ser a história de amor perfeita. Rowan Enzo parecia tudo o que uma mulher poderia sonhar. Alto, carismático, com olhos cinzentos tempestade e um sorriso que fazia esquecer como se respirava. Tinha o dom de o fazer sentir o centro do universo, como se fosse raro, precioso, essencial para a sua alegria. Eu devia ter percebido. Os sinais estavam lá desde o início, delicados como teias de aranha, mas igualmente afetuosos. Como verificava o telemóvel constantemente durante os encontros, os dedos a dançar no ecrã com uma precisão natural. Como desaparecia durante horas e depois regressava com histórias vagas sobre problemas de trabalho ou drama familiar. As mulheres que ocasionalmente se aproximavam de nós, com os olhos a brilhar com um reconhecimento que não conseguia identificar, recuavam no momento em que me notavam ao lado dele. Mas o amor, como se costuma dizer, cega. Faz com que ignore os avisos, enfeite bandeiras vermelhas com cores vibrantes e as pendure como arte nas paredes do seu coração. Eu trabalhava como designer gráfica freelancer na altura e o meu pequeno apartamento servia tanto como casa como espaço de trabalho. O contrato de arrendamento estava em meu nome, algo que se tornaria muito importante mais tarde, uma vez que o crédito de Rowan estava a sofrer um revés temporário. Foi se mudando gradualmente, como a maré subindo lentamente. Primeiro uma escova de dentes, depois roupas extra. Antes que me apercebesse, ele estava lá todas as noites. A sua presença a preencher o meu espaço até que parecesse nosso. "És tão independente, Mabel", dizia ele, beijando-me a têmpora enquanto eu trabalhava até altas horas da noite em projetos para clientes. "É uma das coisas que adoro em ti. Não precisas de mim, mas escolhes-me." Como é que essas palavras voltariam para nos assombrar? O apartamento em si era o meu santuário. Um loft renovado no Distrito das Artes, com paredes de tijolo à vista e janelas enormes que captavam a luz na perfeição.
Tinha poupado durante 3 anos para pagar o depósito de segurança, trabalhando em turnos dobrados numa cafetaria enquanto construía o meu portfólio de design. Cada móvel, cada decoração cuidadosamente escolhida, cada planta que dava vida aos cantos, tudo era meu. Tudo pago com o dinheiro que tinha ganho em noites sem dormir e uma determinação incansável. Rowan não contribuiu em nada para o arrendamento, alegando que estava entre oportunidades e a trabalhar num grande negócio que iria resultar em breve. Eu não me importava. O amor deveria ser sobre parceria, sobre apoiarmos-nos uns aos outros em momentos difíceis. Eu acreditava que estávamos a construir algo juntos, que as lutas dele eram contratempos temporários no nosso caminho para ter a eternidade. Meu Deus, como eu era ingênua! A noite que mudou tudo começou como tantas outras. Estávamos no Jeppes, um restaurante italiano intimista onde o Rowan me levou para celebrar o nosso 6º aniversário. O brilho quente da luz das velas dançava sobre a toalha de mesa branca, e o ar estava carregado com o aroma de alho e vinho. Pensei que estávamos ali para celebrar algo bonito. Circulavam rumores entre o nosso grupo de amigos de que Rowan planeava pedir-me em casamento. Até comprei um vestido novo para a ocasião, um verde esmeralda profundo que me realçava os olhos e abraçava as minhas curvas em todos os sítios certos. Passei horas a arranjar-me, a pintar as unhas, a encaracolar o cabelo até que caísse em ondas perfeitas sobre os ombros. Ao espelho, eu parecia uma mulher pronta para começar o próximo capítulo da sua vida. Os nossos amigos começaram a chegar por volta das 8 horas. Casais com quem fizemos encontros duplos saíram com pessoas do trabalho de Rowan, algumas das minhas amigas mais próximas. A energia era elétrica. Todos lançavam olhares furtivos a Rowan, esperando que algo de importante acontecesse. Eu também sentia. Aquela sensação de expectativa pairava no ar como uma promessa. Mas à medida que a noite avançava, algo parecia estranho. Rowan estava distraído, a verificar o telemóvel mais do que o normal. O seu sorriso parecia forçado, a sua gargalhada um pouco atrasada. Quando a Jessica, a minha melhor amiga desde a faculdade, lhe perguntou sobre a sua recente viagem de negócios a Miami, o seu maxilar contraiu-se quase imperceptivelmente. Como correu a Flórida? Perguntou ela inocentemente, rodando o vinho. A Mabel disse que estavas lá em trabalho. Foi ótimo, respondeu secamente sem a encarar. Só reuniões, coisas aborrecidas, mas eu tinha visto as fotos do Instagram que ele se tinha esquecido de esconder. Fotos dele na praia, claramente não sozinho, embora tivesse cortado quem estava com ele. Quando perguntei sobre elas, ele riu-se, alegando que um colega as tinha tirado durante o intervalo entre reuniões. A conversa seguiu em frente, mas a tensão pairava como fumo no ar. Foi Parker, um dos colegas de trabalho de Rowan, que mencionou a viagem de fim de semana que acabaria por nos destruir. Então, Rowan, ainda vens a Las Vegas? Vem conosco no mês que vem? Os rapazes estão a preparar algo incrível. O meu sorriso vacilou. Eras para a primeira vez que ouvia falar de planos para Las Vegas. Las Vegas? Perguntei, mantendo a voz leve. Quando é que isso vai acontecer? Os olhos de Rowan brilharam com algo que não consegui identificar. Seria culpa? Irritação? É só um fim de semana só de rapazes, gata. Nada demais. Pensei que íamos espreitar os locais nesse fim de semana. Disse eu baixinho, lembrando-me da nossa conversa de há uns dias sobre procurar locais para casamentos para o nosso futuro. Deixa de agir como se fôssemos casados, Mabel. As suas palavras soaram mais fortes do que provavelmente pretendia, cortando a agitação aconchegante do restaurante como gelo. Não decides para onde vou ou com quem fico. A mesa ficou imóvel. O garfo de alguém raspou desajeitadamente no prato. Ao fundo, ecoavam risos de uma mesa próxima, estranhamente alegres em comparação com o silêncio pesado que pairava sobre a nossa. O meu rosto corou de vergonha enquanto os outros na nossa mesa se moviam de desconforto.
Então Parker soltou uma gargalhada estranha e forçada que foi logo ecoada por outros. Em pouco tempo, metade da mesa estava a rir, ignorando a provocação cruel de Rowan como se fosse uma piada inofensiva. Apenas um tipo a impor limites como os homens costumam fazer. O Rowan tem razão, disse Derek, outro amigo. Não podemos deixá-los pensar que mandam no espetáculo, certo? Mais risos se seguiram, mais altos desta vez. Eu sorri. Deus me ajude. Sorri e mantive-me calada, assumindo facilmente o papel da namorada cool que aguentava uma piada. Mas por dentro, algo importante estava a desmoronar-se. Não apenas a partir-se, a estilhaçar-se em pedaços demasiado pequenos para consertar. O resto da refeição passou numa névoa. Abanei a cabeça. Conversei um pouco, até me ri quando devia. Mas já não era eu de verdade. Estava a flutuar acima de tudo, uma espectadora a observar a sua própria história a desenrolar-se. Quando a conta chegou, Rowan apalpou os bolsos e esboçou um sorriso tímido. Acontece que me esqueci do meu cartão. Querida, pode cobrir isso? Perguntou ele, exibindo aquele sorriso que costumava derreter-me. Eu pago-te amanhã. Então paguei. Claro que paguei. Sempre paguei. Caminhamos para casa em silêncio, o frio de outubro roçando-me os braços. Folhas estalavam debaixo dos nossos pés. E pensei em como era apropriado, tudo à nossa volta a morrer, como tudo o que um dia tivemos. Estás a ser demasiado dramática, disse Rowan quando chegamos à escada do meu apartamento. Era uma brincadeira, Mabel. Todos riram. Todos se riram. Repeti, tirando as chaves da mala. Exatamente. Estava a fazer disso um acontecimento maior do que é. Destranquei a porta e entrei com Rowan a seguir-me. O apartamento parecia o mesmo, mas algo no ar mudara. Azedado por tudo o que acontecera ao jantar. Olhei em redor para o espaço que tinha cuidadosamente criado, o lar em que me tinha dedicado e de repente tudo parecia estranho. Vais mesmo para Las Vegas? Perguntei, virando-me para ele. Já estava a desfazer a gravata. Tão casual, tão certo do seu lugar na minha vida. Provavelmente. Como disse, são só os gajos. E as visitas aos locais? Faremos noutro fim de semana. Sem pressa, sim, certo? Aproximou-se, as suas mãos estendendo-se para mim. As mesmas mãos que costumavam fazer-me sentir em casa. Não seja assim, querida. Sabes que eu te amo. Deixei que ele me beijasse. Deixei-o pensar que estava tudo bem. Deixei-o acreditar que as suas palavras descuidadas não tinham acabado de me arrancar todas as ilusões a que me tinha agarrado. Nessa noite, enquanto ele dormia ao meu lado, com o braço à volta da minha cintura e a ressonar baixinho, olhei para o teto e pensei. Pela primeira vez em 2 anos, vi a verdade com perfeita clareza. O homem que eu amava nunca existiu. Ele era uma fantasia, uma mentira inteligente em torno da qual construía a minha vida enquanto ele se escondia no meu espaço, comia da minha comida e me tratava como uma substituta até que algo melhor aparecesse. A viagem a Las Vegas seria dali a 3 semanas. 3 semanas para me preparar. 3 semanas para criar o final mais satisfatório que pudesse imaginar. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com a cama vazia e com o som do chuveiro. Rowan estava a trautear, cantarolando verdadeiramente como se nada tivesse acontecido, como se as suas palavras não me tivessem cortado ao meio à frente de todos os que conhecíamos, como se o dano não fosse real. Fiquei ali deitada, a ouvir o homem com quem partilhei tudo durante 2 anos, percebendo que ele nunca me viu como sua parceira. A água parou e momentos depois saiu com a toalha à cintura, gotas a escorrer-lhe pelo peito sob a luz da manhã. Bom dia, linda, disse ele com aquele sorriso natural. Dormiu bem? Como uma pedra, disse eu, deitando-me sem hesitação. Deslocou-se pelo quarto com facilidade, tirando roupa da cômoda que eu lhe tinha reservado,
usando o espaço que eu tinha criado. Ao observá-lo daquela forma, tão à vontade na minha vida, senti algo gelar dentro de mim. Preciso de sair cedo, disse, sem me olhar nos olhos enquanto abotoava a camisa. Encontrar alguns investidores sobre aquela startup que mencionei. Uma mentira. Consegui ouvir na mudança de voz dele, ver na tensão nos ombros dele. 2 anos ensinaram-me a interpretá-lo. Simplesmente escolhi não o fazer. Voltas para jantar? Perguntei com a voz calma e casual. Talvez esteja atrasada. Não espere acordada. Ele virou-se. Beijou-me a testa, tá? Distraído, rotineiro. O tipo de beijo que se dá a um animal de estimação ou a uma criança antes de se ir embora. Ouviu seus passos a descer as escadas, a porta da frente a bater e depois nada. Silêncio. Esperei 10 minutos inteiros antes de me mexer. O meu portátil ainda estava aberto na mesa da cozinha, onde o deixara na noite anterior. Preparei café com as mãos trêmulas, a mente a girar com 1000 pensamentos. Possibilidades e verdades que não queria enfrentar. Parte de mim ansiava por deixar passar, por fingir que a noite passada tinha sido apenas um acaso, um mau humor, um passo em falso. Mas a parte mais barulhenta, aquela que acompanhou silenciosamente cada incoerência durante meses, recusou-se a ser silenciada. Comecei pelos seus registros telefônicos. Não me perguntem como tive acesso. O amor transforma-o em alguém que mal reconhece. E Rowan sempre foi descuidado com as suas palavras-passe. A sua conta telefônica expunha tudo com uma clareza brutal. Chamadas de madrugada para números desconhecidos, longas sequências de mensagens de texto durante horas em que afirmava estar ocupado ou com amigos. Um número destacou-se, aparecia repetidamente. Fiz uma pesquisa inversa. O nome, Sofia Delacroix. Uma pesquisa rápida trouxe-me o Instagram público dela. Uma morena deslumbrante com lábios brilhantes e olhos cor de âmbar. A sua página estava repleta de fotografias selecionadas de jantares luxuosos, viagens de fim de semana e cenários cênicos que eu conhecia muito bem. Uma praia em Miami, o bar do último piso que Rowan jurava ser para um jantar de clientes. O trilho arborizado, segundo ele, ajudava-o a pensar. E em quase todas as imagens havia pistas discretas. 2 copos de vinho, a sombra de alguém que segurava a câmera. Um reflexo nos óculos de sol que se assemelhava inequivocamente a Rowan. As minhas mãos tremiam enquanto percorria o ecrã. Cada post me aprofundando ainda mais. Não era apenas um flirt ou fantasia. Era real. Uma relação completa com escapadelas românticas e momentos que deveriam ter pertencido a ambos. E Sofia não era a única. Quanto mais procurava, mais descobria. Amanda, uma executiva de marketing refinada, a publicar sobre um local para jantar que Rowan me levou para celebrarmos o nosso aniversário de 1 ano, apenas 2 semanas antes do nosso encontro. Rebecca Foster. O seu historial de localização coincidia com várias das supostas viagens de trabalho de Rowan. Cada mulher deslumbrante, realizada, alheia. Como é que ele conseguiu conciliar tudo isto? Como é que ele convenceu cada uma de nós de que éramos as únicas? A resposta surgiu quando abriu o iPad que lhe tinha oferecido no Natal passado. Tinha se esquecido de sair. Um grupo de chat com o nome dos rapazes ainda estava aberto. Esperava piadas, memes, as parvoíces de sempre. O que encontrei arrepiou-me. Rowan. Miami era perfeito. A Sofia está convencida de que somos exclusivos agora. Tyler. Ainda tem a artista como reserva? Rowan, por enquanto. Lugar livre. E ela está sempre ocupada. Melhor situação que já tive. Dar. E a advogada? Não estava a seu afim dela? Rowan. A Amanda é boa para jantares chiques e para fazer networking. Nada de grave. Garotas diferentes para necessidades diferentes, sabe? Tirana quem? Você está brincando com fogo. Rowan, elas são todas tão ansiosas para acreditar no amor que desculpam tudo.
É quase ridículo como é fácil. Li aquele tópico 3 vezes antes de realmente registrar. Aluguel grátis. Garotas diferentes para necessidades diferentes. Quase fácil demais. Era tudo o que eu era para ele. Uma base conveniente. Uma mulher tão faminta por amor que eu justificava suas mentiras, pagava suas contas e sorria enquanto ele me humilhava na frente das pessoas. A fúria que surgiu em mim era diferente de tudo que eu já havia sentido. Começou como um calor intenso no meu peito e se espalhou, consumindo cada coisa macia que eu já havia sentido por Rowan Enzo. Em seu lugar cresceu algo frio, preciso e perigoso. Mas eu não joguei pratos nem gritei como em uma cena de vingança de filme. Fiz algo muito pior. Eu planejei. Na semana seguinte, tornei-me metódica. Capturas de tela de conversas, extratos de cartão de crédito fotografados com cobranças que contradiziam suas histórias, registros de suas idas e vindas. Criei dossiês sobre cada mulher, suas rotinas, perfis nas redes sociais, carreiras. Sofia, uma corretora de imóveis que postava diariamente sobre integridade e autenticidade. Amanda, uma advogada corporativa com reputação de tolerância zero à desonestidade. Rebeca, uma blogueira de estilo de vida que pregava a felicidade genuína e relacionamentos reais. Cada uma delas ficaria arrasada ao descobrir a verdade e, mais importante, cada uma delas merecia saber. O plano começou a se cristalizar. Simples, elegante, ruinoso. Mas evidências por si só não seriam suficientes. Eu precisava de algo que o fizesse sentir a mesma aniquilação que eu senti. Então me lembrei do contrato de aluguel. Meu nome estava em tudo. O aluguel, as contas de luz, a internet, até mesmo a vaga de estacionamento que o carro dele ocupava na garagem. Legalmente, ele não tinha interesse. Era apenas um hóspede de longa data que havia se aposentado demais. Ainda assim, terminar tudo de uma vez parecia insuficiente. Não depois das risadas com os amigos, do jeito como ele me tratava como uma piada. Uma idiota pagando pela honra de ser enganada. Não. Ele merecia algo mais artístico do que um término. Ele merecia perder tudo do mesmo jeito que eu. De repente, completamente e da forma mais humilhante possível. A viagem para Las Vegas estava a 2 semanas de distância. 2 semanas para preparar a despedida mais satisfatória que eu poderia imaginar. O plano exigiria um timing implacável, precisão e um nível de cálculo frio que eu desconhecia possuir. A peça central do plano. Se os e-mails desfizessem suas outras vidas, o contrato de locação o tiraria de seu porto seguro. Combinei que tudo convergisse com o timing perfeito. Mudança marcada para o dia seguinte ao seu retorno, o novo contrato de locação ativo na mesma manhã e uma ligação discreta para a administração do prédio para confirmar o reembolso do depósito e minha intenção de recuperar a vaga de estacionamento. Também agendei as transferências de serviços públicos para o novo endereço para começarem na semana seguinte. Nada ilegal, apenas o uso meticuloso da papelada que provava o que eu já sabia. Meu nome estava em tudo. Então, voltei minha atenção para o telefone dele. Eu já havia feito backup de conversas incriminatórias. Agora, criei um único e limpo pacote de evidências, capturas de tela, registros de data e hora, registros bancários organizados em uma ordem clara e clínica que não deixava espaço para negação. Os e-mails anônimos seriam o estopim, o contrato de locação, a mudança, os serviços públicos, a detonação. Ensaiei a linha do tempo na minha cabeça até que ela se tornasse um metrônomo. Domingo à noite, as caixas de entrada das mulheres recebem a verdade. Segunda-feira de manhã, os carregadores chegam enquanto Rowan ainda dormia depois de Vegas. Segunda-feira ao meio-dia, o escritório do prédio processa o retorno do depósito para mim e revoga seus privilégios de estacionamento. Na segunda-feira à noite, seus amigos veem as capturas de tela do chat em grupo e se perguntam em voz alta que tipo de homem transformou sua vida em uma série de mentiras. Foi cruel, proposital e, de certa forma, perfeito. Não senti alegria.
apenas a calma concentrada de alguém que transformou um coração partido em estratégia. Por 3 semanas me movi como uma sombra pela minha própria vida, carregando caixas para o porão, imprimindo documentos, compondo mensagens, conferindo datas e confirmações. Cada tarefa tornava o final mais inevitável e, estranhamente, mais justificado. A mulher que antes alisava suas camisas e perdoava suas ausências havia sido substituída por uma versão de mim mesma que não seria apagada. 2 semanas se tornaram uma. Quanto mais próxima a viagem ficava, mais nítida minha determinação. Minha vingança precisava de uma última peça. Humilhação pública. Algo que se igualasse ao que ele tinha feito comigo na JEPs. E eu sabia exatamente como fazer isso. Lembra do Tyler Scrum do bate-papo em grupo? Uma pequena pesquisa revelou seu nome verdadeiro, Tyler Morrison, melhor amigo de Rowan desde a faculdade e padrinho de casamento do irmão dele. Tyler tinha uma personalidade online muito pública, postando constantemente sobre fraternidade, lealdade e o que significava ser um homem de verdade. Ele também tinha uma namorada de longa data, Emma, que me seguia no Instagram. Emma, que estava sentada a apenas alguns lugares de distância na noite em que Rowan me humilhou. Ela pareceu desconfortável, mas ficou em silêncio quando a mesa riu. Ela merecia saber a verdade, que seu namorado não era apenas cúmplice do comportamento de Rowan, mas também o incentivava. Criei outra mensagem anônima, dessa vez endereçada a ela. Em anexo, havia capturas de tela do bate-papo em grupo, aquele em que Tyler e os outros brincavam sobre fazer malabarismos com várias mulheres, onde falavam sobre manipular a confiança como se fosse algum tipo de jogo de estratégia, tratando relacionamentos como transações. Mas a pièce de Resistance veio de um detalhe que eu havia captado nas mensagens deles, uma pequena tradição que eles tinham, um álbum compartilhado onde todos postavam fotos e vídeos de suas viagens, para que suas namoradas e esposas pudessem ver que eles não estavam fazendo nada suspeito. Apenas caras sendo caras. Só que Rowan nunca verificava o que havia naquele álbum, e com base no que eu tinha visto de viagens anteriores, esta certamente incluiria alguns uploads incriminadores. Tudo o que eu precisava fazer era esperar. A semana anterior a Las Vegas se arrastou como um gotejamento lento. Rowan estava visivelmente distraído, grudado no celular em casa mais tarde todas as noites. Ele disse que estava fazendo turnos extras para pagar a viagem, mas o cartão de crédito que ele havia pegado emprestado para emergências, o meu cartão, contava uma história diferente. Cobranças por jantares, bebidas e presentes caros que não eram para mim. Vou sentir sua falta enquanto você estiver fora, eu disse a ele na noite anterior à sua partida, aconchegando-me ao seu lado na cama. A mentira soou ácida na minha boca, mas eu precisava manter a farsa viva por mais um tempo. Eu também vou sentir sua falta, querida. Ele murmurou, dando um beijo no meu cabelo. Só alguns dias. Volto antes que você perceba. Prometa que vai se comportar. Sussurrei, deixando as palavras pairarem com um peso que ele não conseguia compreender. Ele riu baixinho, o som baixo em seu peito. Quando é que eu não me comporto? Se ele soubesse o quão irônico isso seria. A manhã de sexta-feira chegou cinzenta e chuvosa, combinando com o peso no meu peito. Rowan zumbia pelo apartamento, fazendo as malas como uma criança indo para um acampamento de verão. Ele vibrava de excitação, e isso fez meu estômago revirar. Não espere acordada, ele gritou, fechando o zíper da mala. O voo está atrasado, provavelmente vamos comer no hotel. Eu o observava da mesa da cozinha com as mãos em volta da minha caneca de café, tentando me lembrar do homem que um dia amei. Agora quase irreconhecível. Ele sempre estivera tão ansioso para ir embora? Será que eu simplesmente me recusara a ver isso? Divirta-se com os meninos, eu disse, forçando um sorriso. Ele beijou minha testa novamente.
aquele mesmo beijo vazio e condescendente. Te amo, querida. Também te amo, sussurrei para suas costas que se afastavam. Assim que a porta se fechou atrás dele, me mudei. A mudança estava marcada para segunda-feira de manhã, mas eu ainda tinha muitos o que fazer. Passei a sexta-feira encaixotando mais coisas, deixando de fora apenas o essencial que precisaria para o fim de semana, e alguns dos itens favoritos de Rowan, peças que eu deliberadamente escolhi deixar de fora para que ele as visse uma última vez antes de desaparecerem para sempre. Sábado foi o mais difícil. Com ele fora, o apartamento parecia suspenso em um espaço estranho entre a tristeza e a libertação. Eu me vi vagando pelos cômodos, silenciosamente me despedindo da vida que havíamos construído, ou melhor, da vida que eu construí enquanto ele se alimentava da minha bondade e a confundia com fraqueza. Me permiti um momento tranquilo, sentada em nossa cama com uma foto das nossas primeiras férias. Parecíamos tão jovens, tão felizes. Ele me abraçou, nós dois rindo de algo fora do quadro. Por um segundo, senti a dúvida se apoderar de mim. E se essa versão dele, aquela capturada naquele pedaço congelado de tempo, fosse o verdadeiro Rowan? E se o resto tivesse sido apenas uma fase que ele poderia superar? Então meu celular vibrou, uma tag de rede social. Emma, a namorada de Tyler, havia postado uma foto da sua noite de garotas na sexta-feira. Ela parecia radiante, despreocupada, completamente à vontade. A legenda dizia: "Sinto muita falta do Tyler, mas nunca me preocupo. Confiança e respeito são a base de tudo." A ironia era cortante. Naquela noite pedi comida para a viagem no Jeps, um momento de ciclo completo. O lugar onde as coisas se romperam pela primeira vez. Comi sozinha à mesa da cozinha, a mesma onde havíamos compartilhado tantas refeições, e pela primeira vez senti algo próximo da paz. Não era mais apenas vingança, era a recuperação. Da minha dignidade, do meu valor, meu direito de ser amada com honestidade, não usada como um substituto enquanto ele procurava opções melhores. Domingo de manhã, acordei com 3 chamadas perdidas do Rowan. Por volta das 2 da manhã, horário de Las Vegas. Quando finalmente retornei à ligação, ele parecia rude, de ressaca, nervoso. "Oi, querida, só para saber como você está." Ele murmurou. "Tudo bem em casa?" "Perfeito," eu disse com a voz calma. "Como está Las Vegas?" "Bem, bem. Só coisas de homem, você sabe como é." "Estou começando a entender," murmurei. Houve uma pausa. "O que isso quer dizer?" "Nada, querida. Só saudades." "Que horas é o seu voo?" Seu tom mudou instantaneamente, voltando àquela confiança suave e tranquila que eu antes confundia com charme. "Devo pousar por volta das 6. Não se preocupe em me pegar. Vou pegar um Uber." "Então te vejo em casa," eu disse. "Te vejo em casa." Ele repetiu e desligou. Mas é claro que ele não me veria em casa porque, às 18 horas, não haveria mais casa para onde ele pudesse voltar. Exatamente às 15 horas enviei os e-mails, 3 mensagens cuidadosamente compostas para 3 mulheres que mereciam muito mais do que Rowan Enzo. Anexei provas, capturas de tela, recibos, tudo isso que elas precisavam para entender que o homem com quem estavam saindo era um vigarista. Detalhei o bate-papo em grupo, os vários casos, como ele estava selecionando as mulheres com base no que elas podiam lidar. O bilhete para Emma era diferente, mais íntimo. Inclui capturas de tela mostrando que o namorado dela não só estava ciente da conduta de Rowan, mas a apoiava ativamente. Os bate-papos em que Tyler brincava sobre manter as namoradas sob controle e garantir que elas não fossem muito exigentes. Então eu esperei. As respostas chegaram mais rápido do que eu esperava. Sofia ligou primeiro, com a voz trêmula de raiva e descrença. Conversamos por quase 1 hora, trocando histórias, completando as lacunas. Ela pressentiu que algo estava errado, mas se convenceu a não fazer isso, assim como eu. "Ele me disse que você era apenas uma amiga que ele estava ajudando," disse ela com a voz embargada. "Disse que você estava passando por momentos difíceis e que ele a deixou ficar na casa dele temporariamente."
Casa dele, repeti, com uma ironia amarga e pungente. Sofia, ele nunca pagou aluguel. O contrato está todo em meu nome. O som que ela emitiu foi parte riso, parte soluço. Meu Deus, como fomos idiotas. A resposta de Amanda foi mais calma, mas não menos feroz. Como advogada, ela já estava pensando em justiça e consequências. Você tem provas de fraude financeira? Perguntou ela. Se ele usasse cartões de crédito de forma fraudulenta ou reivindicasse residência onde não tinha direito, acusações criminais poderiam surgir. Eu tenho tudo, disse a ela. Cada mentira, cada recibo, cada promessa que ele nos fez. O e-mail de Rebecca era mais longo, mais reflexivo do que os outros. Ela escreveu sobre sinais que ignorou, como Rowan a fazia se sentir especial enquanto a isolava de sua outra vida. Ela me agradeceu por ter a coragem de entrar em contato, por me importar o suficiente com estranhos para poupá-los da dor. Mas a resposta mais satisfatória veio de Emma. Sua primeira mensagem foi um atordoado "Meu Deus". 20 minutos depois, ela ligou. "Isso é real?" perguntou ela imediatamente. "Essas capturas de tela, Tyler realmente disse essas coisas?" "Cada palavra. Eu tenho a data e a hora e tudo mais." Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que tínhamos perdido a ligação. Então, eles deveriam voltar para casa hoje à noite, todos agindo como heróis voltando da batalha. Tyler tem reservas para jantar conosco. Disse que queria comemorar por ter sobrevivido a mais um fim de semana com os meninos. Sinto muito, Emma. Sei que não é fácil ouvir isso. Não se desculpe. Você me contou a verdade. E isso é mais do que qualquer outra pessoa já fez. Sua voz estava firme agora, resoluta. O que você vai fazer quando ele chegar em casa? Olhei ao redor do apartamento para as caixas escondidas nos armários, para a vida que eu havia construído e que estava prestes a desaparecer como fumaça. Ele vai ter exatamente o que merece. Ótimo, disse Emma com veemência. Ele merece tudo o que merece. Às 17h30 fiz meus preparativos finais. Arrumei o que restava dos meus itens essenciais em 2 malas e as coloquei no carro. Deixei para trás tudo o que era propriedade conjunta. O sofá que tínhamos escolhido juntos, a mesa de centro que comprei, mas que ele dizia amar, os eletrodomésticos que ele usava, mas nunca ajudou a pagar. As únicas coisas que levei foram o que era legal e moralmente meu. Todo o resto serviria como um lembrete do que ele havia perdido com suas próprias decisões. Deixei as chaves na mesa da cozinha junto com uma única folha de papel, uma cópia impressa do nosso contrato de locação, com um aviso de rescisão anexado. Além disso, coloquei capturas de tela impressas das conversas dele no chat em grupo em cores, com os carimbos de data e hora bem visíveis. Sem bilhete, sem explicação, apenas a verdade exposta em preto e branco inegável. Então liguei para a senhora Rodrigues. O apartamento está pronto para ser entregue, eu disse a ela. Deixei as chaves lá dentro. As fechaduras podem ser trocadas quando você quiser. E os pertences do seu namorado? Olhei ao redor para as roupas no armário, os artigos de higiene no banheiro, os itens pessoais espalhados pelo que antes era nosso espaço compartilhado. Ele não está no contrato de locação, lembrei a ela. Qualquer coisa deixada para trás se torna propriedade do prédio para ser descartada como você achar melhor. Entendido. Obrigada por ser uma inquilina tão maravilhosa, Maybelle. Espero que seu próximo lugar lhe traga felicidade. Acho que sim, eu disse, e falei sério. Exatamente às 18 horas afastei-me do prédio que abrigara minha antiga vida. Não olhei para trás, não dei uma última olhada para as janelas que haviam sido meu lar. Aquele capítulo estava encerrado e eu finalmente estava livre para escrever um novo. Meu telefone começou a vibrar 20 minutos depois. As ligações vieram em rápida sucessão, cada uma mais desesperada que a anterior. Deixei todas caírem na caixa postal, dirigindo pela cidade em direção ao meu novo apartamento com uma sensação de liberdade que não sentia há anos.
O sol estava se pondo atrás de mim, pintando o céu em tons dourados e carmesim que pareciam quase simbólicos. O fim de um dia, a promessa de outro, mas a curiosidade levou a melhor. Em um sinal vermelho, liguei a primeira mensagem de voz. Mabel, que diabos está acontecendo? Minha chave não funciona. Me ligue de volta agora. A voz de Rowan estava tensa de confusão e os primeiros sinais de pânico. A segunda mensagem chegou 10 minutos depois. Querida, isso não tem graça. O vizinho disse algo sobre você se mudar. Isso não pode estar certo. Precisamos conversar. Me ligue de volta. Na quinta mensagem, seu tom havia mudado de confusão para súplica. Olha, eu não sei o que alguém te disse, mas podemos consertar isso. Seja lá o que você acha que aconteceu em Vegas, não é o que parece. Por favor, Mabel, nós nos amamos. Não jogue fora 2 anos por causa de um mal-entendido. Quase ri disso. Mal-entendido. Como se 2 anos de mentiras sistemáticas e jogos emocionais fossem apenas uma simples confusão. As mensagens continuaram chegando a noite toda, cada uma descascando mais uma camada de desespero. Ele passou da negação à raiva e à súplica em apenas 2 horas, e eu quase podia ouvir seu mundo se desintegrando pelo telefone. Mas a ligação mais satisfatória veio de um número desconhecido. Sua vingativa? A voz de Tyler irrompeu pelo viva-voz antes que eu pudesse dizer uma palavra. Que diabos você mandou para Emma? Ela fez as malas e foi morar com a irmã. Ela nem fala comigo. Olá para você também, Tyler. Eu disse calmamente, entrando no estacionamento do meu novo prédio. Isso é comportamento psicótico, Mabel. Destruir relacionamentos por causa de quê? Alguma piada que seu namorado fez no jantar? Você é desequilibrada. Eu sou desequilibrada. Ri, o som ecoando pelas paredes de concreto. Tyler. Tenho capturas de tela suas, incitando seu melhor amigo a manipular e usar várias mulheres ao mesmo tempo. Você nos chamou de desesperadas e disse que éramos quase fáceis demais de enganar. Então me diga, quem é realmente o psicótico aqui? Silêncio. Aquelas conversas eram particulares. Meu relacionamento com Rowan também, mas isso não te impediu de tratar como um espetáculo. Saí do carro, meus saltos batendo no asfalto com uma finalidade satisfatória. Emma merecia saber com quem estava realmente saindo. Todos sabiam. Você estragou tudo. Não, Tyler. Você e Rowan estragaram tudo no momento em que decidiram que as mulheres eram apenas ferramentas para explorar. Eu só me certifiquei de que houvesse consequências. Desliguei antes que ele pudesse atender e bloqueei seu número imediatamente. Meu novo apartamento era tudo o que o antigo não era. Menor, mas completamente meu. Moderno onde o outro era vintage. Silencioso onde antes sempre havia aquele zumbido baixo de tensão de viver uma mentira. Abri uma garrafa de vinho que estava guardando para uma ocasião especial e me acomodei no meu novo sofá para ouvir o resto das mensagens de Rowan. Elas esboçavam a imagem de um homem lentamente percebendo que seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando. Na mensagem 8, ele aparentemente havia falado com Sofia. Mabel, por favor. Eu sei que você está com raiva e sei que eu errei, mas isso é loucura. Você não pode simplesmente arruinar a vida das pessoas porque está chateada. Sofia está ameaçando registrar um boletim de ocorrência por fraude. Isso está saindo do controle. A mensagem 12 mostrou que ele também esteve em contato com Amanda. A advogada está falando em prestar queixa. Ela diz: eu me representei falsamente, cometi fraude financeira. Querida, eu nunca quis nada disso. Eu te amo. Eu sempre te amei. Não podemos simplesmente conversar como adultos? Mas foi a mensagem 15 que me fez sorrir. Eles estão todos comparando ideias agora. Os 3 estão em algum grupo de bate-papo compartilhando informações sobre mim. Isso é loucura, Mabel. Você os transformou em uma caça às bruxas. Por favor, eu imploro.
Diga a eles que foi tudo um mal-entendido. Diga a eles que terminamos e que eu fiquei confusa. Eu farei qualquer coisa. Qualquer coisa. A palavra ecoou em minha mente enquanto eu bebia meu vinho e observava as luzes da cidade brilharem além das minhas novas janelas. Agora ele estava disposto a fazer qualquer coisa quando, poucos dias atrás, me humilhou publicamente e me disse que eu não tinha voz na vida dele. Tarde demais. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. É a Mabel? Aqui é a Sofia. As outras garotas e eu queremos nos encontrar amanhã, se você estiver livre. Temos coisas para discutir. Sorri e digitei de volta. Eu gostaria muito disso. A manhã seguinte trouxe uma nova onda de desespero de Rowan. Ele aparentemente passou a noite no carro ou em um hotel porque as mensagens vieram de lugares diferentes, o ruído de fundo mudando. Passei pelo prédio esta manhã. A senhora Rodrigues disse que você rescindiu o contrato de locação. Ela não me deixou pegar minhas coisas. Disse que, como eu não estou no contrato, minhas coisas são propriedade abandonada. Mabel está toda pá minha vida ali. Minhas roupas, meu laptop, o relógio do meu avô. Você não pode simplesmente jogar fora 2 anos da minha vida. Mas eu podia e joguei fora. Assim como ele jogou fora 2 anos da minha com mentiras e manipulação. O encontro com as outras mulheres estava marcado para o meio-dia em um pequeno café no centro da cidade. Cheguei cedo, pedi um café e escolhi um. Mesa nos fundos onde podíamos conversar em particular. Um por um eles chegaram e fiquei impressionada com o quão diferentes, mas semelhantes éramos todos. Sofia era deslumbrante pessoalmente, com uma elegância natural que deixava claro porque Rowan se sentira atraído por ela. Mas seus olhos exibiam uma nova dureza, uma inteligência aguçada despertada pela traição. Amanda se portava com a confiança de alguém acostumada a comandar uma sala. Seu terno de grife e seu andar seguro revelavam seu sucesso na advocacia. No entanto, havia algo vulnerável agora, uma rachadura na armadura que o engano de Rowan havia criado. Rebecca estava mais suave, mais etérea, com uma beleza natural que não precisava de realce. Parecia que tinha chorado, mas seu maxilar estava tenso de determinação. Então, disse Sofia assim que todos terminamos de beber. Aqui estamos. Mulheres que achavam que conhecíamos Rowan Enzo. Passei a noite toda pensando nisso, disse Amanda, sua mente jurídica claramente repassando as implicações. A fraude financeira por si só poderia colocá-lo em sérios apuros. Usar cartões de crédito sob falsos pretextos, se passar por inquilino sem legitimidade legal. Definitivamente há acusações criminais que podemos processar. E quanto aos danos emocionais? Perguntou Rebecca em voz baixa. Sei que parece ingênuo, mas eu realmente acreditava que estávamos construindo algo real. Recusei outras oportunidades, outros relacionamentos porque pensei que tínhamos um futuro. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela. Não parece ingênuo, parece humano. Todos nós acreditávamos no que ele queria. Sofia pegou o celular e passou os olhos por algo. Tenho revisado nossas conversas procurando padrões. Ele contou a cada um de nós essencialmente as mesmas mentiras, apenas adaptadas ao que ele achava que queríamos ouvir. Ele me disse que era um empreendedor em série em busca da mulher certa para construir um império. O que ele te disse, Amanda? Que ele estava entre projetos, mas tinha conexões com a tecnologia que nos tornariam ricos se eu ajudasse com questões legais envolvendo investidores. O riso de Amanda foi amargo. Ele nunca teve investidores, teve? E ele me disse que estava procurando uma conexão autêntica, alguém que entendesse o lado espiritual do sucesso, acrescentou Rebecca. Ele disse que estava cansado de mulheres superficiais que só se importavam com dinheiro. Ao mesmo tempo, ele me disse que estava apenas ajudando uma amiga em apuros, eu disse. O que me fez parecer um caso de caridade que ele era gentil demais para abandonar. Ficamos em silêncio por um momento, cada um absorvendo toda a extensão da mentira de Rowan. Ele não tinha sido apenas infiel. Ele havia criado personas completamente diferentes para cada relacionamento,
nos dizendo o que achava que queríamos ouvir enquanto tirava o que ele queria de cada situação. A questão agora, disse Amanda, é o que faremos a respeito. Quero que ele enfrente as consequências legais, disse Sofia com firmeza. O que ele fez foi fraude financeira, manipulação emocional e sabe Deus o que mais. Homens assim não param a menos que sejam forçados. Concordo, disse Rebecca, surpreendendo a todos com a dureza em sua voz. Mas eu também quero outras mulheres para saber quem ele realmente é. Ele provavelmente já está alinhando novos alvos. Amanda assentiu. Eu posso cuidar do lado jurídico. Tenho contatos no escritório do promotor público especializados em casos de fraude. Entre nós 4, temos evidências suficientes para construir um caso sólido. E eu posso cuidar do aspecto público, acrescentou Sofia. O mercado imobiliário se constrói com base na reputação e na confiança. Eu sei exatamente como garantir que a notícia se espalhe sobre o tipo de homem que Rowan realmente é. Todas me olharam então, esperando a minha parte. Pensei no homem que dividiu minha cama por 2 anos, que me fez acreditar que eu estava construindo um futuro enquanto zombava de mim pelas costas. O homem que me humilhou em público e esperava que eu engolisse isso com um sorriso. Quero que ele entenda como é perder tudo, eu disse baixinho. Não apenas os relacionamentos ou o dinheiro, né? Tudo. Sua reputação, seu círculo social, sua sensação de segurança. Quero que ele se sinta tão pequeno e impotente quanto me fez sentir. O sorriso de Sofia se curvou, afiado e deliberado. Acho que podemos providenciar isso. Passamos as 2 horas seguintes planejando. Amanda registraria a queixa e começaria a reunir provas para possíveis acusações. Sofia usaria sua ampla rede de contatos na cidade para garantir que o nome de Rowan fosse permanentemente manchado nos círculos profissionais. Rebecca documentaria tudo para um post no blog, um aviso para outras mulheres que pudessem cruzar o caminho dele. E eu me certificaria de que ele entendesse que ações têm consequências, que não se pode construir felicidade sobre a dor de outra pessoa sem, no fim das contas, pagar o preço. Quando nos levantamos para ir embora, meu telefone tocou. Rowan de novo, provavelmente ligando de qualquer hotel ou sofá que tivesse conseguido encontrar para a noite. Você vai atender? Perguntou Sofia. Olhei para a tela, para o nome que antes fazia meu coração disparar, mas agora me enchia de fria satisfação. Na verdade, sim. Acho que vou. Deslizei para aceitar e coloquei no viva voz para que os outros pudessem ouvir. Mabel, graças a Deus, por favor, precisamos conversar. Isso já foi longe demais. Sei que cometi erros, mas... Rowan. Interrompi com a voz calma e controlada. Estou aqui com Sofia, Amanda e Rebecca. Estamos tendo uma conversa muito interessante. Silêncio mortal do outro lado da linha. Sabemos de tudo. Continuei. Cada mentira, cada manipulação, cada piada cruel que você e seus amigos fizeram às nossas custas. E decidimos que haverá consequências. Mabel, por favor. O sistema judiciário cuidará das acusações de fraude. O tom seco de Amanda interrompeu sua súplica. Vou registrar uma queixa esta tarde. E vou garantir que todos em nossos círculos saibam exatamente quem você é, acrescentou Sofia. Confiança é tudo nos negócios, Rowan. Você vai achar muito difícil trabalhar nesta cidade quando até a notícia se espalhar. Você não pode fazer isso comigo, disse ele, o desespero transparecendo em sua compostura forçada. Isso é assédio. Isso é justiça, disse Rebecca suavemente. É o que acontece quando você trata as pessoas como objetos em vez de seres humanos. Mabel, ele tentou mais uma vez com a voz embargada. Eu te amo. Cometi erros, mas te amo. Isso não conta para alguma coisa? Pensei em amor, não no afeto conveniente que ele demonstrava quando lhe convinha, mas em amor verdadeiro. Amor verdadeiro era respeito, honestidade, parceria. Era ver alguém como um igual, não como um recurso a ser usado e manipulado.
Amor não é apenas uma palavra, Rowan, eu disse. É uma escolha que você faz todos os dias. E todos os dias, durante 2 anos, você escolheu mentir para mim, me usar, me fazer sentir como se eu estivesse pedindo demais, quando eu não queria nada além de respeito e honestidade. Isso não é amor. Isso é egoísmo disfarçado de palavras bonitas. Então é isso? Você vai destruir a minha vida inteira? Ele perguntou. Não, eu disse, levantando-me enquanto as outras mulheres juntavam suas coisas. Você destruiu a sua própria vida no momento em que decidiu que os sentimentos dos outros não importavam. Estamos apenas nos certificando de que essa escolha tenha consequências. Desliguei antes que ele pudesse responder e, pela primeira vez em semanas, me senti verdadeiramente livre. 3 semanas depois, eu estava sentada no meu novo apartamento lendo o noticiário da manhã, quando uma breve notícia na seção de negócios me fez sorrir. O empresário local Rowan Enzo é acusado de múltiplas acusações de fraude. O artigo era conciso, mas contundente, descrevendo acusações de fraude de cartão de crédito, falsa representação e manipulação financeira que afetaram várias vítimas. A pesquisa jurídica de Amanda havia sido minuciosa. Descobriu-se que o comportamento de Rowan constituía múltiplos crimes, e o Ministério Público estava surpreendentemente ansioso para construir um caso. Aparentemente, ele não era o primeiro sociopata charmoso com quem eles lidavam, e eles apreciavam vítimas organizadas, articuladas e determinadas a buscar justiça. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia. Você viu o noticiário? O Canal 7 vai fazer uma matéria complementar hoje à noite sobre fraude romântica. Eles entrevistaram Rebecca sobre o post dela no blog. A publicação de Rebecca viralizou poucos dias após a publicação. Intitulada A Anatomia de um Mestre da Manipulação, como descobri que meu namorado estava namorando várias mulheres, foi compartilhada milhares de vezes e gerou centenas de comentários de mulheres com histórias semelhantes. O talento de Rebecca para estar escrita tornou a história devastadora e empoderadora, mostrando como mulheres inteligentes e bem-sucedidas podem ser enganadas ao mesmo tempo em que oferecia um roteiro para identificar os sinais de alerta. A publicação chamou a atenção de grandes veículos de comunicação, e Rebecca se tornou uma porta-voz inesperada para a conscientização sobre fraudes românticas. Ela lidou com os holofotes com elegância, usando sua plataforma para ajudar os outros em vez de buscar vingança. Mas a cobertura da mídia foi apenas o começo da queda de Rowan. A rede de contatos de Sofia se mostrou notavelmente eficaz em divulgar seu verdadeiro caráter. Em uma semana, ele foi dispensado por 3 possíveis parceiros e teve sua filiação revogada em 2 organizações profissionais. Em uma cidade onde a reputação era tudo, ele se tornou radioativo. Tyler não se saiu muito melhor. A decisão de Emma de deixá-lo desencadeou um efeito cascata em seu círculo social, com outras mulheres questionando seus próprios relacionamentos e exigindo ver os grupos de bate-papo de seus namorados. Mais 2 casais se separaram, e Tyler se viu cada vez mais isolado à medida que a notícia de seu papel em facilitar o comportamento de Rowan se espalhava. Derek e os outros homens no bate-papo enfrentaram seus próprios acertos de contas, enquanto suas namoradas e esposas descobriam a verdade por trás de suas noites a 2. As fotos da viagem a Las Vegas, postadas em seu álbum compartilhado, revelavam exatamente o tipo de conduta que todos negavam. Jantares caros com mulheres que não eram suas parceiras, festas em hotéis com estranhos. Atividades que faziam suas alegações de diversão inocente soarem vazias. Mas talvez a consequência mais satisfatória tenha sido totalmente não planejada. Eu estava tomando café com minha amiga Jéssica, a mesma Jéssica do jantar desastroso no Japés, quando ela mencionou ter encontrado Rowan em um supermercado. Ele parecia horrível, disse ela, mexendo seu café com leite pensativamente. Quero dizer, fisicamente horrível, como se não dormisse há dias. Ele tentou se aproximar de mim, provavelmente esperando que eu lhe desse um recado ou algo assim. Mas eu simplesmente fui embora. Eu
queria dizer a ele exatamente o que eu pensava, mas sinceramente só de vê-lo já era castigo suficiente. Como assim, Mabel? Perguntei. O homem estava fazendo compras com cupons, comprando tudo genérico. Parecia alguém que tinha perdido tudo e estava tentando sobreviver com nada, o que eu acho era exatamente o certo. Era verdade. Sem aluguel grátis e uma namorada para dividir as despesas, Rowan estava finalmente aprendendo o quanto a vida realmente custava. Seus cartões de crédito haviam sido congelados devido à investigação de fraude e as tentativas de encontrar novas mulheres para apoiá-lo fracassaram, à medida que sua reputação piorava. A notícia se espalhou em aplicativos de namoro e redes sociais, criando uma rede de mulheres alertando umas às outras sobre ele. Ele foi forçado a voltar para a casa suburbana dos pais. Um golpe em seu ego já ferido. Aos 32 anos, morando no quarto de infância enquanto enfrentava acusações criminais e exílio social, Rowan finalmente estava pagando o preço por suas escolhas. Mas a história não terminava aí. 6 meses depois daquela noite no Japs, eu estava prosperando além do que imaginava. Meu negócio de design explodiu quando redirecionei toda a minha energia criativa para o trabalho, em vez de administrar um relacionamento disfuncional. Eu havia conquistado 3 grandes clientes corporativos e estava pensando em contratar uma assistente. Meu novo apartamento se tornou um santuário tranquilo e criativo. Decorado exatamente como eu queria, livre do humor ou das preferências de qualquer outra pessoa, recomecei a pintar, algo que havia abandonado durante meu tempo com Rowan, que sempre encontrava maneiras de interromper ou diminuir minha arte. Mais importante, aprendi a confiar nos meus instintos. Os sinais de alerta que eu havia ignorado agora eram gritantemente óbvios, e eu podia estabelecer limites que nunca imaginei serem possíveis. Eu estava namorando novamente, lenta e cuidadosamente, mas com uma clareza revolucionária sobre o que eu merecia. As outras mulheres encontraram seus próprios caminhos de cura e crescimento. Sofia fundou uma organização sem fins lucrativos focada em educação financeira e prevenção de fraudes para mulheres jovens. Amanda se envolveu em esforços legislativos para fortalecer as proteções contra fraudes românticas, usando sua expertise jurídica para defender as vítimas. Rebecca transformou sua publicação viral em um contrato para publicar um livro e em uma carreira de palestrante, viajando pelo país compartilhando sua história e ajudando outras pessoas a identificarem a manipulação. Ela havia encontrado sua voz autêntica de uma forma que jamais conseguira enquanto estava enganada pela falsa persona de Rowan. Permanecemos próximas, unidas por traumas compartilhados e apoio mútuo. Havia algo poderoso em mulheres que sobreviveram a dores semelhantes, que escolheram se apoiar mutuamente em vez do que competir ou destruir umas às outras. Tínhamos construído nossa própria rede de apoio. Uma rede baseada na verdade e no cuidado genuíno, não nas falsidades que Rowan usava para nos manipular. No aniversário de 1 ano daquele jantar terrível, me vi de volta ao Japs. Não por acaso, mas por escolha. Eu queria recuperar o espaço, substituindo a memória da humilhação por uma de triunfo. Eu não estava sozinha. Sofia, Amanda e Rebecca se juntaram a mim, junto com Emma e 2 outras mulheres que se tornaram parte do nosso círculo informal de apoio, depois de enfrentarem seus próprios parceiros manipuladores. Levantamos nossas taças em um brinde à sobrevivência, ao crescimento, à força que encontramos umas nas outras e em nós mesmas. O restaurante fervilhava com a mesma energia daquela noite, 1 ano atrás. Mas desta vez, eu estava cercada por pessoas que realmente me valorizavam e respeitavam. As consequências, disse Sofia, erguendo o copo. A verdade, acrescentou Amanda. As conexões autênticas, contribuiu Rebecca. A nunca nos contentarmos com menos do que merecemos, concluiu Emma. A justiça, eu disse, e aos futuros que estamos construindo. Brindamos e um calor se espalhou pelo meu peito. Nada a ver com o vinho. Era assim que os relacionamentos de verdade se pareciam.
apoio mútuo, comunicação honesta, crescimento compartilhado e cuidado genuíno com o bem-estar um do outro. Enquanto ríamos e conversávamos até altas horas da noite, compartilhando histórias, sonhos e planos, percebi que a traição de Rowan tinha sido a melhor coisa que já me aconteceu. Não pela dor que causou, mas pela força que revelou e pelas conexões autênticas que tornou possíveis. Às vezes, as piores coisas abrem a porta para as melhores. Perder tudo o que você pensava que queria abre espaço para o que você realmente precisa. E às vezes a vingança mais doce é simplesmente viver bem, cercado por pessoas que reconhecem seu valor e celebram sua verdade, enquanto a pessoa que tentou diminuí-lo desaparece na nota de rodapé irrelevante que sempre deveria ter sido. Nunca mais vi Rowan depois daquele encontro no café, mas notícias dele ocasionalmente filtravam pela nossa rede. As atualizações retratavam um homem cuja vida havia se desfeito, ainda lutando para se firmar em um mundo que não tolerava mais sua manipulação. Ele se declarou culpado de acusações de fraude, recebendo pena suspensa e serviço comunitário, evitando a prisão, mas aceitando uma ficha criminal que dificultava o emprego. Seus pais, finalmente cansados de apoiar sua recusa em assumir responsabilidades, pararam de ajudá-lo. Ele foi forçado a encontrar uma moradia longe de seus antigos lugares. A última notícia que tive foi que ele trabalhava em uma concessionária de carros no subúrbio, um emprego adequado às suas habilidades de enganar, mas sem o prestígio e a facilidade que ele outrora desfrutava. Várias mulheres em nossa rede viram seus perfis de namoro em aplicativos, mas sua reputação era ampla e poucas se arriscaram a se envolver. Tyler e Derek enfrentaram suas próprias consequências. Menos graves que as de Rowan, mas ainda dolorosas, ambos perderam relacionamentos de longo prazo e viram seus círculos sociais diminuírem drasticamente. O cruel grupo de bate-papo que antes os entretinha foi dissolvido, e seus membros se dispersaram para confrontar as consequências de suas atitudes expostas em relação às mulheres e aos relacionamentos. Mas o cerne desta história não é o que aconteceu com eles, é o que aconteceu conosco. Hoje, escrevendo do meu próspero escritório de design, estou cercado pela prova de uma vida reconstruída com base na autenticidade e no respeito mútuo. As paredes exibem trabalhos dos quais realmente me orgulho, criados para clientes que respeitam minha expertise e me tratam como um parceiro igual para dar vida às suas visões. Minha equipe... Sim, agora tenho uma equipe. É composta por pessoas talentosas e apaixonadas que compartilham minha dedicação à excelência e à integridade. A organização sem fins lucrativos de Sofia se tornou uma organização reconhecida nacionalmente, ajudando milhares de mulheres a identificar e escapar da manipulação financeira. Ela se tornou uma palestrante e defensora requisitada, usando sua experiência com Rowan para proteger outras pessoas de abusos semelhantes. Amanda defendeu com sucesso leis mais rígidas contra fraudes românticas em nosso estado, criando proteções que não existiam quando enfrentamos nossa aprovação. Ela agora é especialista em direito de defesa de vítimas e ajudou dezenas de mulheres a buscar justiça contra parceiros manipuladores. O livro de Rebecca se tornou um best-seller, e ela está atualmente trabalhando em seu segundo manuscrito sobre recuperação e reconstrução após traumas emocionais. Suas palestras a levam ao mundo todo, compartilhando ferramentas de cura com públicos que precisam desesperadamente ouvir que a sobrevivência é possível. Emma se tornou uma das nossas amigas mais próximas, unidas pela percepção compartilhada de que os homens em quem confiávamos não eram quem aparentavam ser. Ela agora está noiva de alguém que a trata com o respeito e a honestidade que ela merece. Um belo exemplo do que é o amor verdadeiro. Nossa rede de apoio informal floresceu em uma comunidade maior de mulheres que se ajudam mutuamente a identificar sinais de alerta, celebrar vitórias e navegar pelas complexidades dos relacionamentos modernos com sabedoria e carinho. Aprendemos que apoiar umas às outras não nos torna fracas, nos torna imparáveis. Quanto a mim, não sou mais a mulher que ficava em silêncio enquanto o namorado a humilhava em público. Não desculpo mais sinais de alerta nem me contento com menos do que mereço.
Sei o meu valor e não vou negociá-lo. Estou em um relacionamento novamente. Um relacionamento de verdade, construído com base na honestidade e no respeito mútuo. Michael não é nada como Rowan. Quieto enquanto Rowan era chamativo, firme enquanto Rowan era imprevisível, genuíno onde Rowan era falso. Ele paga as próprias contas, respeita meus limites e me trata como uma parceira igual na construção de algo significativo juntos. Mais importante ainda, ele me vê não como um recurso para administrar ou uma conveniência para aproveitar, mas como uma pessoa inteira, digna de amor e respeito. Quando discordamos, conversamos. Quando fazemos planos, fazemos juntos. Quando a vida fica difícil, enfrentamos como uma equipe. Foi isso que aprendi com minha experiência com Rowan Enzo. O amor autêntico fortalece você em vez de diminuir. Parceiros verdadeiros se elevam em vez de se destruírem. E a pessoa certa nunca fará você se sentir como se estivesse pedindo demais quando espera decência e respeito básicos. A mulher que sorriu discretamente naquela noite no Japs se foi, substituída por alguém que conhece seu valor e não tem medo de defendê-lo. Nunca mais tolerarei ser tratada como menos que igual. Nunca mais silenciarei minha voz para proteger o conforto de outra pessoa às minhas custas. Às vezes as pessoas perguntam se me arrependo de ter exposto Rowan do jeito que fiz, se minha vingança foi dura demais. A pergunta me surpreende. Não vejo isso como vingança. Vejo isso como justiça. Vejo isso como proteger outras mulheres do mal que sofri. Vejo isso como responsabilizar alguém por escolhas feitas livre e repetidamente. Rowan não era. As paredes exibem trabalhos dos quais realmente me orgulho, criados para clientes que respeitam minha expertise e me tratam como um parceiro igual para dar vida às suas visões. Minha equipe? Sim, agora tenho uma equipe. É composta por pessoas talentosas e apaixonadas que compartilham minha dedicação à excelência e à integridade. A organização sem fins lucrativos de Sofia se tornou uma organização reconhecida nacionalmente, ajudando milhares de mulheres a identificar e escapar da manipulação financeira. Ela se tornou uma palestrante e defensora requisitada, usando sua experiência com Rowan para proteger outras pessoas de abusos semelhantes. Amanda defendeu com sucesso leis mais rígidas contra fraudes românticas em nosso estado, criando proteções que não existiam quando enfrentamos nossa aprovação. Ela agora é especialista em direito de defesa de vítimas e ajudou dezenas de mulheres a buscar justiça contra parceiros manipuladores. O livro de Rebecca se tornou um best-seller e ela está atualmente trabalhando em seu segundo manuscrito sobre recuperação e reconstrução após traumas emocionais. Suas palestras a levam ao mundo todo, compartilhando ferramentas de cura com públicos que precisam desesperadamente ouvir que a sobrevivência é possível. Emma se tornou uma das nossas amigas mais próximas, unidas pela percepção compartilhada de que os homens em quem confiávamos não eram quem aparentavam ser. Ela agora está noiva de alguém que a trata com o respeito e a honestidade que ela merece. Um belo exemplo do que é o amor verdadeiro. Nossa rede de apoio informal floresceu em uma comunidade maior de mulheres que se ajudam mutuamente a identificar sinais de alerta, celebrar vitórias e navegar pelas complexidades dos relacionamentos modernos com sabedoria e carinho. Aprendemos que apoiar umas às outras não nos torna fracas, nos torna imparáveis. Quanto a mim, não sou mais a mulher que ficava em silêncio enquanto o namorado a humilhava em público. Não desculpo mais sinais de alerta, nem me contento com menos do que mereço. Sei o meu valor e não vou negociá-lo. Estou em um relacionamento novamente, um relacionamento de verdade, construído com base na honestidade e no respeito mútuo. Michael não é nada como Rowan. Quieto enquanto Rowan era chamativo, firme enquanto Rowan era imprevisível, genuíno onde Rowan era falso. Ele paga as próprias contas, respeita meus limites e me trata como uma parceira igual na construção de algo significativo juntos. Mais importante ainda, ele me vê não como um recurso para administrar ou uma conveniência para aproveitar,
mas como uma pessoa inteira, digna de amor e respeito. Quando discordamos, conversamos. Quando fazemos planos, fazemos juntos. Quando a vida fica difícil, enfrentamos como uma equipe. Foi isso que aprendi com minha experiência com Juan Enzo. O amor autêntico fortalece você em vez de diminuir. Parceiros verdadeiros se elevam em vez de se destruírem. E a pessoa certa nunca fará você se sentir como se estivesse pedindo demais quando espera decência e respeito básicos. A mulher que sorriu discretamente naquela noite no Japs se foi, substituída por alguém que conhece seu valor e não tem medo de defendê-lo. Nunca mais tolerarei ser tratada como menos que igual. Nunca mais silenciarei minha voz para proteger o conforto de outra pessoa às minhas custas. Às vezes, as pessoas perguntam se me arrependo de ter exposto Rowan do jeito que fiz, se minha vingança foi dura demais. A pergunta me surpreende. Não vejo isso como vingança. Vejo isso como justiça. Vejo isso como proteger outras mulheres do mal que sofri. Vejo isso como responsabilizar alguém por escolhas feitas livre e repetidamente. Rowan não era.